o tema, eu escolhi o socialismo e o espiritismo porque há muita confusão sobre o tema, né? O socialismo é, por muitos, mal compreendido. Eu tentarei até delinear aqui um pouco o que é o socialismo e mostrar que o socialismo é parte da doutrina espírita. Que o espiritismo é socialista. Ele é um socialismo, porque o socialismo está dentro dela. Agora, aí precisamos desfazer alguns equívocos, né? Primeiro, falar de um tema desse pode parecer que estamos abordando a política na doutrina. E tudo bem, é isso mesmo. O que não se faz é abordar a política partidária, né? Fazer uma associação na doutrina a determinado partido ou pessoa específica. Por quê? Porque se a gente faz essa vinculação, a gente sabe que há, algumas vezes, o desvio dos partidos ou das pessoas pode acontecer, né, em relação aos programas que eles adotam. E aí o espiritismo se vincula a isso, a essas pessoas ou partidos. O desvio das pessoas pode levar a parecer que o espiritismo também se desviou. Então a gente faz essa diferença. Agora, temas políticos têm que entrar na doutrina. Por quê? O que é político? Político é referente à polis. Lembrando lá no ensino médio, quando a gente aprende sobre história antiga, o que é a polis? É a cidade, é o Estado, é a sociedade, né? Ora, traduzindo polis como cidade, o político nada mais é do que o cidadão. Falar de política é falar de cidadania. E a filosofia, toda a filosofia espírita também, trata desse tema. Lá no Livro dos Espíritos você tem muitos assuntos políticos, como, por exemplo, direitos e deveres. É tratado no Livro dos Espíritos. Temas políticos, não é só individual. Leis, autoridade, riqueza, pobreza, propriedade, né? Instituições, produção de bens, distribuição, previdência, né? Seguridade, exploração, e por aí vai. Tudo isso está na doutrina. Tema social, tema político. Então, veja, falar disso é falar do espiritismo, certo? E socialismo, capitalismo, esquerda, direita, são temas, né? Não são partidos, são temas da filosofia política. Então, vamos falar um pouco sobre isso, até para esclarecer aqueles que não estão aí muito compenetrados desse assunto. E quem já está, também trazer alguns elementos para reforçar o entendimento naquilo que eu puder. Normalmente, quem tem o conhecimento da filosofia política bate o olho no texto de Kardec e já identifica ali na hora qual é a proposta de sociedade que ele traz. Todos os princípios ali demonstrados provam que as obras de Kardec, Leon Denis, etc., trazem o respeito ao socialismo. Tá? Conhecendo o socialismo, a gente sabe disso. Então, como muitas vezes a gente não encontra a palavra socialismo, só encontra os princípios lá colocados no texto, ou quando aparece a palavra, não está explicado o que é, eu fiz esse slide para explicar a vocês, a todos, o que é o socialismo. Tá? Que aí a gente consegue entender por que o espiritismo se vincula a ele. Não pensem no socialismo, por favor, como ele foi proclamado por governos ao longo da história, aqui e ali. Tá? Vamos pensar no programa, na plataforma de ideais do socialismo. É isso que nos interessa e é disso que os espíritas falam. Bom? Então eu peguei desse livro aqui, História da Civilização Ocidental, tá? Do autor Edward McNaught Burns, como está aí na tela, um resumo bem sintético do que é o socialismo, no caso, o socialismo ao qual o espiritismo se vincula, que é o socialismo dito romântico, e se difere um pouco do socialismo científico, marxista. Então é a esse socialismo aí, ó, que o Kardec se vincula. Vamos ver. Então, imaginem, enquanto a gente faz a leitura, como é que seria isso? Uma sociedade assim, tá? Olha só.
Socialismo romântico, também às vezes chamado de utópico, porque ainda não está aqui, mas pode estar, é entendido como uma proposta que apresenta o seguinte: programas idealistas de sociedades cooperativistas, em que todos trabalhariam, vai imaginando, em tarefas apropriadas, a cada um, no caso, né? E compartilhariam os resultados dos seus esforços comuns. Os socialistas utópicos eram, em grande parte, herdeiros do iluminismo, assim como o espiritismo, né? Como os filósofos desse movimento acreditavam que todo crime e cobiça são frutos de um mau ambiente. Olha só. Se os homens pudessem libertar-se de hábitos viciosos e de uma estrutura social que facilita a escravização do fraco pelo forte, todos viveriam em paz e harmonia. Consequentemente, socialistas utópicos recomendavam a fundação de comunidades modelos de sociedade, capazes de se bastarem a si mesmas, em que a maior parte dos instrumentos de produção fossem de propriedade coletiva e cujo governo fosse sobre base voluntária. Então tá aí. Isso é um socialismo romântico ou utópico, como está delineado neste livro. Então, no slide posterior, eu vou fazer uma lista desses tópicos, tá? Para ficar tudo bem claro. Mas antes disso, tem essa tela aí, né? Mostrando que o socialismo inclui um tipo, o socialismo cristão. Sim, socialismo cristão, cujo representante maior foi quem? Lamennais. Quem era Lamennais? Conhecido dos espíritos, um espírito famoso nas obras da codificação, Lamennais. Pois bem, esse espírito, quando encarnado, era um político da esquerda francesa, um socialista, cristão. Tá aí, ó. Eles usavam a religião cristã como instrumento de reforma e justiça social. Outro nome importante era o Lacordaire, outro espírito da codificação, outro socialista cristão. Vamos adiante. A revista Espírita, o Kardec, traz para nós uma frase de um crítico do espiritismo, senhor Gandhi. Ele leu a questão 884, contra a propriedade inviolável. Ele falou isso: estamos espiriticamente em pleno socialismo. Foi a impressão desse crítico, que era um católico que criticava ao mesmo tempo o socialismo e o espiritismo. Então ele vinculou os dois. E o Kardec comenta essa frase. Só que ele não corrige a frase, ao contrário. Ele ratifica a frase, dizendo: não pensemos que se possa possuir, né, ter propriedades, com segurança de consciência, à custa da justiça, como o socialismo propõe. O senhor Gandhi deveria nos dizer em quais casos a expoliação é legítima. Olha o Kardec reclamando da expoliação que a propriedade faz sobre o trabalho. Então ele não corrige a afirmação de que o espiritismo é um socialismo. Aliás, ele mesmo fala isso, né? Aí, olha o Kardec na revista de dezembro de 62, falando: compreende-se que fourrieristas e espíritas possam se dar as mãos. O que são fourrieristas? A gente lê, às vezes não sabe. Adeptos de Charles Fourier, socialista francês. Ele está dizendo que os socialistas da corrente do Charles Fourier e os espíritas estão assim, ó, de mão dada. No artigo Charles Fourier, Louis Jourdain e a reencarnação, Kardec fala isso. Outro famoso socialista francês era Jean Reynaud. Kardec fala dele. Tem um artigo só sobre Jean Reynaud, na revista de 63, mês de agosto, onde ele fala que Jean Reynaud foi um precursor do espiritismo. Olha que legal. Se a gente não sabe quem é Jean Reynaud, não identifica o que ele está falando. Ele está falando que o socialista é precursor do espiritismo. Jean Reynaud é esse. Até fala aí no final, né? Ora, falar das suas obras, desse Jean Reynaud, é pôr o pé na via do espiritismo. Curioso isso, né? Kardec afirma. Agora vamos para os acadêmicos, tá? Para que não fique assim uma fala como se fosse só uma interpretação nossa. Tem pesquisadores acadêmicos
rigorosos, doutores na sua área, né, que confirmam isso que estamos mostrando aqui. John Warner Monroe, como está aí na tela. Ele é PhD em História da Europa e é professor da Universidade Yale, num livro chamado A Travessia, Allan Kardec e a Transnacionalização do Espiritualismo Moderno. Na página 11, afirma o seguinte: nascido em Lyon, de uma família de advogados, cresceu católico. Quem? Vamos ver já. Mas educado na famosa e progressista escola de Johann Pestalozzi, em Verdun, Suíça, o Rivail. Opa, então ele está falando de quem? Do Rivail. Quem é Rivail? É o Kardec, antes de assinar como Kardec. Né? Hipólito Leon Denisard Rivail. O Rivail reuniu respeito por dignidade profissional e um gosto por moderação com uma tardia, olha só, atração para os valores do socialismo romântico. Esse é Rivail. Tem pessoal que gosta de dizer que o Kardec era liberal. Tá aqui, ó, o testemunho é esse. Kardec tinha uma afeição pelo lado bom do liberalismo, que é os direitos humanos, que é uma conquista do liberalismo. Mas o socialismo pega esse lado bom do liberalismo e acrescenta mais coisas, né? E deixa de lado a parte capitalista da desigualdade. Aqui você tem o mesmo doutor em História da Europa, da universidade, aí falando, ó, mais claramente ainda, o espiritismo de Kardec foi definido por alguns elementos. Eu não vou ler tudo, né? O primeiro aí, ó, qual é? O legado do pensamento visionário cosmológico e moral derivado dos escritores socialistas, românticos, franceses, como Charles Fourier, Pierre Leroux, Henri Reynaud. Os outros elementos são o positivismo, né, o ambiente ortodoxo e o governo autoritário. Gente, eu fiz essa palestra aqui na forma de uma grande pesquisa com fontes, tá bom? Então vamos lá. Agora, essa afirmação dele é mais categórica do que todas. Veja só o que ele afirma. Estudioso do espiritismo. Hein? Esta fusão da metafísica romântico-socialista e da epistemologia positivista era talvez a contribuição intelectual mais original de quem? De Kardec. Já assinando Kardec. Hein? E agora a frase cabal. Gravem isso, hein? Politicamente, olha, politicamente, o Livro dos Espíritos tinha uma inspiração no socialismo romântico, que nós já delineamos atrás. Mas dispensou a mensagem explicitamente revolucionária. Mas, implicitamente, ele fala, sim, de revolução. Tá? Mas a gente deixa isso para depois. O último testemunho aí, acadêmico, sério, que eu trouxe é do doutor François Laplantine, professor de antropologia da Universidade de Lyon, estudioso do espiritismo e coautor da mesa O Livro dos Espíritos. Olha o que diz esse doutor. O espiritismo francês, o kardecismo francês, repousa sobre a trilogia, que é a mediunidade, reencarnação e progresso social. Eu diria mesmo que é um socialismo pela reencarnação, ou seja, o socialismo reencarnacionista, como era do Fourier, como era do Jean Reynaud. Então tá aí os testemunhos acadêmicos para nós, né? Então aqui estão os princípios. Lembra aquele texto que nós lemos? Então, aqui eu coloquei em tópicos, ó. Tudo que foi dito ali. Princípio 1. O que é o socialismo, então? Todos trabalham. Nós já lemos isso lá. Tarefas são apropriadas a cada um, compartilhamento de resultados, esforço comum, cooperação, o crime é fruto do mau ambiente, o fim da estrutura de escravização do fraco pelo forte, produção da propriedade coletiva e governo em base voluntária. O espiritismo concorda com cada um desses. Eu vou mostrar o espiritismo agora, concordando com esses 8 itens. Vamos ver? Primeiro, todos trabalham, diz o Kardec. Deus é justo, só condena aquele que a existência é inútil, pois esse vive à custa do trabalho dos outros.
Deus quer que cada um se torne útil, segundo as faculdades. Então, concorda com o tópico 1 do socialismo. O capitalismo, por sua vez, permite que o dono, o proprietário, possa contratar os trabalhadores para trabalhar por ele. E ele só usufrua, né, e viva à custa do trabalho dos outros. O socialismo não. Propõe trabalho para todos. Igual o espiritismo. Vamos para o próximo. 2. Tarefas apropriadas a cada um. Diz aí no Livro dos Espíritos, questão 812. O verdadeiro bem-estar consiste em quê? No emprego do seu tempo à sua guisa, à sua vontade, né? E não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Viu? Então, cada um tem que trabalhar no que é apropriado, como diz o socialismo. É o que o espiritismo concorda. Vamos adiante. Item 3. Compartilhamento dos resultados. O espiritismo também concorda com isso. Na revista de 65, uma publicação de um espírito, cujo artigo é A Chave do Céu. Jamais lhes ensineis, aos vossos filhos, a viver egoisticamente e olhar como deles o que é de todos. É pela partilha equitativa dos vossos benefícios que mostrareis a sabedoria. E é por essa partilha equitativa que cumprireis a lei de Deus a respeito dos irmãos. Isso é altamente socialista. Não precisa nem estar a palavra aí. É o socialismo inteiro proclamado, né? Como a gente já viu, os tópicos estão se cumprindo aí. No artigo chamado O Trabalho. As riquezas que brilham aos vossos olhos não são para vós, mas pertencem a todos os vossos irmãos em geral. Isso é socialismo. Deveis, portanto, aumentá-las e distribuí-las. Aí lá no final vai falando, ó, agir de maneira que todos que tiverem necessidade possam gozar largamente, né, dele, ou seja, desse campo de trabalho de todos. Isso é o socialismo realizado. Por que a gente está vendo isso? Porque nós temos que pensar num projeto de sociedade. Como é que as pessoas devem conviver? É competindo? É uma esmagando as outras? É vivendo com desigualdade? Parece que não. Nem o socialismo, nem o espiritismo concordariam. Eles estão falando exatamente o contrário. Há que procurar a justiça social. Aí é o Leon Denis concordando que deve haver justiça na repartição, tá? Herculano Pires dizendo aí para nós, um livro chamado O Reino, que os bens da natureza pertencem a todos, né? E os que transformam esses bens não podem esquecer esse dever, né, de distribuir para todos. Como é que pode alguém se regozijar na opulência vendo os irmãos morrendo de fome, doença, miséria, na sarjeta? Aí alguém pode dizer, mas ele pode auxiliar as obras sociais. Sabe o que o Herculano responde? Derrubar migalhas da mesa para os cachorrinhos e gatos não é amor, nem justiça. Os pobres sofrem, são injustiçados, carecem de amor. É uma sociedade renovada, né? Deve acolher a todos e não excluir. Item 4 do socialismo. Estou mostrando como é que o espiritismo realiza todos os pontos do socialismo. Esforços comuns e cooperação, diz o Kardec na revista de 68. Cada um não trabalha só para si, mas para todos. E trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua quantia. A cooperação aí é o que não compreende o egoísmo. Egoísta não gosta disso. Lamentável, né? Aqui ele está falando do item 5 já, ó. Crime e cobiça são frutos do mau ambiente, diz o socialismo. O espiritismo concorda. Quando pergunta como se destrói o egoísmo, questão 917 do Livro dos Espíritos, é dito assim, ó, que o egoísmo se prende à influência da matéria. E essa influência, tudo concorre para entretê-la. O quê? As leis, a organização social, a educação, ou seja, o meio, o ambiente, fazem o ser se tornar egoísta. É a tese socialista. Claro que isso não é absoluto.
Nem o socialismo, nem o Kardec concordam que o indivíduo é só fruto do meio. Mas está evidente a influência do meio, que é a tese socialista. Aqui ele fala que é mudando as instituições sociais e até as relações legais que nós vamos fazer o homem pensar menos em si e mais nos outros. Ou seja, mudando o meio. Isso ajuda a melhorar o indivíduo. É o que o socialismo propõe. Aqui é a frase, né, bem clara do Kardec, na questão 930. Não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas suas faltas mesmo são frequentemente resultado do meio. Oh, é a tese socialista, que o espiritismo acolhe completamente. Frequentemente, quer dizer, não é sempre. O indivíduo pode, sim, superar o meio. Mas a gente não pode esperar que todo mundo seja um herói, né, da virtude para vencer todos os males à sua volta. O meio tem que ajudar na evolução do indivíduo. Por isso é importante mudar o ambiente onde vivemos, o meio social. Aí, não se pode negar a influência do meio. O contágio moral é tão manifesto quanto o contágio físico. Olha o que diz o Kardec. O meio tem toda a influência sobre o indivíduo, para bem ou para mal. Né? Tese socialista. Item 6. Fim da estrutura de escravização do fraco pelo forte. É o que dizia o socialismo, né? No item 6. Bom, o Livro dos Espíritos diz a mesma coisa. O forte será apoio, não opressor do fraco. Não se verão mais homens a quem falta o necessário. Isso é a lei de justiça. Questão 916, né? Do Livro dos Espíritos. E no próximo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e o violento. Tal será o estado da terra, seu socialismo realizado. Está no Evangelho. É capítulo 9. Mais um ponto. Agora, vamos para o 7. Propriedade coletiva. Isso é curioso de ver, tá? O Charles Fourier foi entrevistado na Revista Espírita. O espírito, Charles Fourier, socialista. Perguntaram, o que pensa da sociedade cooperativa, que era socialista e coletiva? E a resposta dele, peguei só um trecho. Fiz avançar o pensamento inteligente e regenerador. O que descobrir era verdadeiro, em princípio. Opa, então o princípio da propriedade coletiva de Fourier era verdadeiro. O problema era só quando ele tenta pôr na prática os detalhes. Corrigindo os detalhes, a coisa funcionaria. Ah, essa questão é fundamental. Olha a pergunta do Kardec, questão 881, do Livro dos Espíritos. O direito de viver dá ao homem o de amontoar o que viver? Resposta. Sim, mas deve fazê-lo em família. E a família, papai, mamãe e filho só? Não. Em família como a abelha. O exemplo aqui diz tudo. Na abelha, a família da abelha é a colmeia inteira. É a sociedade inteira, portanto, que ele está falando. Devemos acumular em sociedade. É a família humana. Tá? E não amontoar como um egoísta, como o capitalismo faz. Isso é um exemplo de previdência, que até os animais têm. Então, isso é uma propriedade da sociedade, tá? Não egoísta. Maurice Lachatre, que era um espírita pioneiro, amigo e livreiro do Kardec, escreveu num livro Espiritismo, Nova Filosofia, que eu recomendo, essa passagem. O espiritismo se destina a preparar o caminho para a nova ordem de coisas, espalhando entre os homens o princípio da propriedade coletiva, que deve unir os homens como irmãos. Esse aqui é um texto que depois vocês podem ver com calma, ou pausando aí, que o Leon Denis fala das associações cooperativas, sendo o futuro da humanidade. O segredo do futuro da humanidade é a propriedade coletiva cooperativista, ou seja, é a gente mudar o esquema de propriedade privada e exploração do trabalho, trazendo, então, mais justiça social, o socialismo. Aqui também, ó, Humberto Mariotti, falando que a ordem social avança rumo ao socialismo. Olha lá. Esse Humberto Mariotti é um autor do meados do século XX, do tempo do Herculano, que mostra o socialismo no espiritismo. No livro O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização. Devemos sair do privado para o coletivo, ou seja, do capitalista para o socialista. Está dito aí. Item 8.
Aí, ó. E o governo organizado em base voluntária, que é o último ponto. Kardec fala que um dia a caridade se torna necessidade social e o homem vai fazer por convicção o que antes só fazia por dever, mas faz melhor do que por obrigação. Ou seja, é um autogoverno voluntário. Aqui falando que os bons um dia estarão em maioria e eles é que farão a lei. Hoje são os maus que fazem a lei. Quando ele diz isso, Kardec está dizendo que os bons devem fazer leis, ou seja, os bons devem fazer política. Porque fazer lei é legislar. Legislar é uma atividade política, tá? Por fim, vou trazer aqui só uns relatos de espíritas pioneiros, seguindo Allan Kardec de perto, como Cosme Marinho, confirmando tudo que temos falado sobre o socialismo, que nós já esclarecemos o que é pelos itens, né? De 1 a 8. Então tá aí o Cosme Marinho, em 1913, o espírita argentino, pioneiro, conhecido como Kardec argentino, falando assim, ó, esse livro aqui que eu traduzi recentemente, Conceito Espírita do Socialismo. Nossas simpatias foram sempre pelo socialismo, porque dentro dos princípios do espiritismo cabe o socialismo. Suposto que a doutrina revolucionária de Jesus era essencialmente socialista. O socialismo pede mais justiça na distribuição do capital, que o capital é produto direto do trabalho de todos. O socialismo é, como já dissemos, um capítulo do espiritismo. Está dentro. Vem da doutrina de Jesus. Olha ali no fim do primeiro parágrafo. Os espíritas são socialistas. Tá bom? Então, a gente tem que entender o que é socialismo, como eu tentei trazer aqui hoje, para não confundir-se sobre essa frase. Ele adota toda a plataforma socialista como proposta de sociedade futura melhor que a atual, tá bom? E que satisfaz as leis de Deus. É isso que o Espiritismo propõe. Vamos adiante, mais um aí, o Leon Denis. Eu já estou caminhando bem para o fim. Está dito que o Espiritismo oferece ao socialismo uma base e uma sanção, que a solidariedade e a justiça são sua essência, e que, olha só, hein, detalhe, encontram-se nas leis universais, os princípios socialistas e espíritas, né? E são a regra dos mundos superiores. É coisa boa, então, né? Ora, a Terra vai se tornar um mundo superior um dia. Podemos entender que ela vai se tornar o quê? Socialista. Está no texto do Leon Denis, tá? Socialismo e Espiritismo, capítulo 8. Tudo com a fonte aí para você. Próximo texto é só uma frase-chave, né? Onde o Leon Denis fala: o Espiritismo não é senão o socialismo etéreo. Ou seja, que admite o espírito e a lei de Deus. Né? Como o fourierismo, como o sansimonismo, como o socialismo cristão de Lamennais. A nova maioria vai se inspirar em doutrinas socialistas no futuro, tá? E que, assim como na ciência, deve acontecer com a política. Olha lá, o Leon Denis falando de política. E um texto interessante. Os grandes missionários espirituais foram, a títulos diversos, grandes socialistas, como os espíritos da codificação. E eu termino com essa passagem, né, importante do Herculano Pires, onde ele faz para nós um resumão. Tá? Olha aí. Criaríamos uma ilusão anti-espírita se acreditássemos na possibilidade dessa abstenção política. Olha bem, a abstenção política é uma atitude anti-espírita. Abstenção essa alviltrada por alguns confrades, né, em diversas ocasiões, diz o texto. Teria o reino, o movimento do reino, que é a melhoria da terra, né, que ser um movimento socializante, contrário ao individualismo capitalista. Está bem claro aí o texto. E poderia começar pelo estabelecimento de um sistema cooperativista de natureza cristã, cujas unidades seriam as pedras fundamentais da nova ordem econômica.
Herculano no sentido da vida, capítulo Sociologia Espírita, páginas 78 e 80. E eu vou só fechar aqui com um comentário. O que eu quis com isso, então, né? Mostrar, gente, para todos, que o Espiritismo tem proposta para a sociedade. Que essa proposta encampa todos os princípios do socialismo. E diferente do que dizem alguns que não gostam dessa palavra socialismo, que o Espiritismo apenas compartilha um pontinho ou outro, não é verdade. O Espiritismo incorpora todos os princípios socialistas, como vimos com os autores clássicos e com os acadêmicos. Isso por quê? Porque a sociedade tem que avançar. Não dá para ficar nesse capitalismo que é excludente, desigual e gera dor e sofrimento para as pessoas. Então, tentamos esclarecer hoje aqui um pouquinho sobre o que é o socialismo e como o Espiritismo encampa completamente essa ideia. E como traz essa expectativa, essa esperança de que a gente realmente, através de todos esses apontamentos, de todo esse estudo que você trouxe, o quanto é bom a gente construir essa sociedade que você nos traz, que um dia a gente vai realmente alcançar. Mas precisa da gente falar sobre isso mesmo, porque é uma construção, né, Luiz? Então, Cristiane está dizendo aqui, boa noite, irmãos e irmãs, parabéns ao coletivo Maria Filipa pelo espaço para tratar tema tão urgente, e o professor Luiz, que por nos oportunizar momentos de deleite da verdade espírita. Então, não sei se estou enganado, mas no cristianismo primitivo era socialista, bem como no mundo de todos. Você quer fazer algum comentário sobre o comentário de Paulo Roberto? Tudo bem. Sim, é isso aí, Paulo. Correto. Aliás, caso alguém queira conhecer esse autor, né, que é o Cosme Marinho, ele fala exatamente isso, que Jesus primeiro propôs uma sociedade mais igualitária, que seria socialista, já apontando até para um futuro ainda mais justo. O socialismo ainda não acaba, não, tá? Tem coisa depois. Só que a gente não tem tempo de falar aqui. Mas o socialismo estava, sim, na base dos princípios cristãos. Muitos autores defendem isso. Queria só até aproveitar, né, para mostrar assim, já que nós estamos vendo qual é a proposta social espírita, nós podemos aproveitar isso para, na hora de escolher um projeto de sociedade, para a gente adotar, inclusive para votar, que a gente procure aqueles mais de acordo, mais próximos, pelo menos, dessa doutrina que nós abraçamos. Claro que perfeito não vai ter, né? Idêntico ao que o Espiritismo propõe, ainda não vai ter, mas não vamos votar naqueles que contrariam esses princípios todos, né? Ou muitos princípios desses. Vamos procurar coerência aí entre a doutrina e a proposta de sociedade que nós queremos. Muita gente acha que o socialismo, por desconhecer, né, que o socialismo é a igualdade absoluta, todo mundo ganhando e tendo a mesma coisa. Nunca foi isso. Tá? Nós vimos aí, não é isso. Isso aí é uma quimera. Isso aí nem comunista propõe. Numa outra oportunidade, a gente pode até falar de comunismo. Mas o que ele propõe é a equidade mesmo. E assim você equilibra mais as coisas. E socialismo também, as pessoas não têm ideia do que seja, né? Então, é preciso também as pessoas estudarem muito, a gente buscar, porque eu acho que o capitalismo já está nos seus momentos de decréscimo, né? Não digo extinção, mas de que ele já está descendo a ladeira abaixo. Ainda está fazendo muita gente sofrer, mas a gente vai ter que mudar esse sistema que existe aí, né? Precisamos muito refletir que sociedade queremos. Agradeço pelo convite feito a mim para essa oportunidade da gente poder trazer esse tema, que ele não deveria ser mais um tabu, devíamos poder falar disso em todo lugar, abertamente, sem medo de ser feliz, né? Porque se Kardec falou, se Leon Denis falou, tem que ser falado por todos nós.